Nós vivemos numa batalha espiritual constante. E temos falado sobre isso já há algumas semanas. Paulo diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores do mal, no mundo, nas regiões celestiais. A gente tem trabalhado, elevando o nosso pensamento realmente no fato de que não somos deste mundo, nós pertencemos a um outro reino. Você não é mais dessa terra. Alguns acreditaram. Você não é mais dessa terra. Diga para o seu vizinho: você é o ET mais lindo que eu conheço. Você é o extraterrestre. Você não é dessa terra, você pertence ao reino dos céus. E o que governa a nossa vida não são os mecanismos desse mundo, nem as suas leis, mas são os mecanismos do reino dos céus, que quando aplicados, nos fazem ter a vida conforme a vontade de Deus. E a gente tem aprendido que nessa batalha espiritual, porque tudo é espiritual para o espiritual. Para o carnal, a Bíblia diz que para o carnal tudo é carnal, mas para o espiritual, tudo é espiritual. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não setoriza. Não, agora eu não estou na presença de Deus, agora eu estou num outro ambiente, eu não estou na minha casa, eu não estou num ambiente, entre aspas, espiritual. Não, isso é religioso. O discípulo de Jesus, o Filho de Deus, ele tem consciência da presença de Deus em todo lugar. Estamos aqui, Ele está aqui. Você vai para casa, Ele está lá. Você vai no trabalho, Ele está lá. O Senhor é contigo em todo o tempo. Você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Você nunca estará sozinho. Oh glória! E nessa batalha espiritual, nós não podemos viver sem a fé. E temos falado isso às quintas-feiras. E não podemos menosprezar nenhuma das armas espirituais que existem no reino de Deus. Na guerra carnal, os homens usam armas carnais. Na guerra do dia a dia, muitos utilizam as armas carnais. Mas você vai utilizar as armas espirituais, as armas do reino dos céus. Já falamos sobre a verdade, diga a verdade. Falamos domingo passado sobre o sangue de Jesus, a arma mais poderosa que existe. E hoje vamos falar sobre a fonte de toda vitalidade espiritual, a fonte de todo poder espiritual, a fonte, a única coisa que nos liga efetivamente ao reino dos céus, aquele que faz toda a diferença. Na verdade, qualquer coisa que se fale a nível espiritual, sem esse tema, sem isso, é inválido, não tem poder nenhum, é jogar no vazio. Qualquer pregador, qualquer homem de Deus, mulher de Deus que não leve em conta esse tema que vamos tratar hoje como uma arma poderosa espiritual, vai pregar qualquer coisa, mas como uma palestra. Mas se a palavra não estiver fundamentada nessa verdade de hoje, será mais uma palestra. O que faz a diferença é o que aconteceu há quase 2000 anos atrás, quando Jesus foi para o alto do Calvário e foi crucificado numa cruz. A cruz de Cristo, diga comigo, a cruz de Cristo. Mais forte, a cruz de Cristo é a fonte de todo o poder. Diga, a cruz de Cristo é a fonte de toda a vitalidade espiritual. Sem cruz não há perdão, sem cruz não há santidade, sem cruz não há nova vida, sem cruz o diabo continua pisando na nossa cabeça, sem cruz não há alegria, não há paz perfeita, sem cruz estamos todos ainda nos nossos pecados, sem cruz não há eternidade, não há salvação, o Espírito Santo não age, sem cruz não há igreja, não há festa, não há celebração, não há vida de Deus. Então quantos podem celebrar o Cristo que morreu na cruz do Calvário? E se você é conhecedor dessa verdade, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, obrigado meu Deus.
A cruz de Cristo, a cruz é a fonte de todo poder. Diga comigo, eu reconheço que a cruz de Cristo é a fonte de todo poder. Na cruz estava sendo tratado toda a culpa humana sem solução nenhuma. Lá na cruz estava sendo tratado todos os escritos de dívida. Capítulo 2, versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, não ficou nenhum, ele removeu todos os títulos de dívida, ele removeu todas as ordenanças que eram contra nós, ele removeu tudo, nos era prejudicial, mas ele cravou na cruz do Calvário. Alguém pode glorificar o Senhor, porque todo escrito de mandamento, toda dívida emocional que geram crises psicológicas, emocionais, espirituais, perturbações terríveis, tudo isso foi colocado lá na cruz do Calvário. Toda depressão, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que gera peso na alma, essa depressão crônica que tem tomado conta de uma geração que corre para remédios e nada adianta, corre para psicólogos e nada adianta, corre para os psiquiatras e nada adianta, vai se afundando cada vez mais. Eu quero dizer para você que é uma solução real, poderosa, verdade. Oh meu Deus, tem gente que crê nisso aqui, pode glorificar. Há uma fonte de libertação, há uma fonte de vida, há uma fonte de poder, há uma fonte de paz, há uma fonte de vida. Seja liberto nessa noite, seja liberto pelo poder da cruz do Calvário, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga comigo, eu creio que na cruz tudo foi removido, toda ordenança de maldição, toda palavra, todo escrito de dívida que era contra mim, foi para a cruz, foi destruído. Diga, estou livre. Diga, estou livre. Diga com alegria para o teu vizinho, estou livre. Estou livre para viver o reino dos céus, estou livre para viver uma vida de santidade, estou livre para viver uma mente pura, uma mente santa, estou livre para ter uma família abençoada, estou livre para ser um marido cheio do Espírito Santo, estou livre para ser uma esposa cheia da glória de Deus, estou livre para ser um filho abençoado, estou livre para ser um ganhador de almas, estou livre para impactar a minha geração. Quem está livre em Cristo Jesus? Aleluia. Paulo explica isso à igreja dos Colossenses, e ele chama a atenção, porque de fato a quem não foi revelado essa realidade poderosa da cruz de Cristo, ainda está lá fora. Tem muita gente ainda lá fora que não conhece essa verdade, que não conhece que todo escrito de dívida foi pago, e ainda continua escravo nas suas mandingas. Versículo 8 e 9, Paulo diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar por sua filosofia vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Ele diz, tem gente que está lá fora e não sabe disso, não toma posse do que aconteceu na cruz, e aí fica inventando filosofias, fica inventando coisas para tentar aplacar a alma, fica tentando inventar situações, ficam presos em amuletos, em trevo de 4 folhas, em pé de coelho, elefante,
gente presa, gente amarrada, precisa de uma figa, precisa de um pé direito, precisa de 7 pulos, precisa de uma flor no final de ano, na virada do ano, precisa de uma flor, de uma moeda na água. Ele precisa, porque ele não tem a cruz. Mas quem tem a cruz não precisa mais de mandinga, quem tem a cruz não precisa mais de macumba, quem tem a cruz não precisa mais de sangue de bode nem de galinha, porque tem sobre si o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Quando as pessoas não sabem disso, elas ficam se escravizando, se automutilando, se tornando cavalos dos demônios. Quando elas não sabem disso, elas ficam presas. Verso 16, Paulo diz: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Verso 17, porque tudo isso, diga assim, tudo isso, diga tudo isso, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, mas o corpo é de Cristo. Ele está dizendo, por causa da cruz, não se torne escravo do legalismo. A cruz te libertou, aleluia. Ninguém vos julgue por aquilo que você está comendo, ninguém vos julgue por tradições. Agora é a cruz. Gente que não sabe dessa verdade ainda fica preso. Paulo diz, porque tudo isso, as festas, as celebrações do Antigo Testamento, os sábados que deveriam ser guardados, tudo isso é sombra do que viria. A leitura que precisamos fazer é que tudo isso tem a ver com Cristo. E no momento em que temos a realidade, não precisamos mais da sombra. Antes o homem precisava guardar o sábado, porque Cristo não estava aqui nessa terra ainda, Ele era uma promessa. O sábado é descanso, diga descanso, diga descanso. O sábado, a questão do sábado não era o sábado indicava alguém que seria o nosso descanso. O sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa. O sábado é uma pessoa. E no momento que você estabelece sua vida em Cristo, eu não preciso mais do sábado de lua nova, eu não preciso depender mais de nada. Eu só estou em Cristo, eu só preciso dele, por ele já se basta. Aleluia, ele é o meu descanso, ele é o meu descanso, ele é o meu sábado, ele é o meu descanso. Quantos estão em Cristo Jesus podem celebrar? Levanta a sua mão e diga: Cristo é o meu descanso. Por isso agora o teu descanso é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. Porque Jesus é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ele é o teu descanso. Tem alguma coisa te preocupando? Tem alguma coisa te angustiando? Tem uma coisa guerreando na sua mente agora aí. Eu quero prestar atenção na palavra, mas tem uma coisa lá, segunda-feira. Ei, ele é o teu descanso. Levanta a mão, diga: ele é o meu descanso. Diga forte: ele é o meu descanso. Mais forte: ele é o meu descanso. Problema. Falei. Problema, estresse, perturbação. Estou fora. Eu estou em Cristo. Ele é o meu descanso, Ele é o meu descanso, Ele é o meu descanso, Ele é a melhor parte. Eu vou ficar com a melhor parte, eu não vou ficar estressado de um lado para o outro. Ele é o meu descanso, eu estou em Cristo. Não me julgue mais, eu estou em Cristo. Fui lavado pelo sangue, fui perdoado pelo sangue, minha dívida foi paga. Não me acuse mais, eu estou em Cristo Jesus. Ninguém, verso 18, se faça árbitro contra vocês, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões.
enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Sabe o que é isso? Gente que não sabe o que aconteceu na cruz, depende de gurus, depende de um pastor. Se o pastor não colocar a mão na minha cabeça, se o pastor não orar, precisa de um guru. Quem não sabe disso, precisa. E aí, os que também talvez não sabem disso, ou como diz Paulo, utilizam sua mente carnal para prender as pessoas a elas. Porque se você não estiver comigo, você estará amaldiçoado. Quem não estiver nesta igreja, não vai para o céu. Porque se você não tocar nas minhas mãos, você não será ungido. Você tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual. Aleluia. Louvado seja eu. Você precisa de mim. Que isso? A gente precisa de Jesus. A gente precisa de Jesus. É da presença dele. Então Paulo diz assim: não deixa ninguém te amarrar. Não deixa ninguém te prender. Olha, porque aí a mulherzinha lá da oração diz que se eu não for na casa dela 7 semanas, não vai dar certo. Quem te disse? Não deixa ninguém te enveredar por sua mente carnal. Não deixa ninguém te enveredar por vãs sutilezas, pretextando humildade. O que ele está dizendo aqui? Pretextando humildade, baseando-se em visões. Não, irmãos, eu tive uma visão. O anjo entregou nas minhas mãos. Foi nessa mão aqui. Você consegue ver ela brilhando? Essas mãos. Você precisa tocar nessas mãos e deixar R$100 aqui nessas mãos. Paulo diz: acabou. Nós só precisamos de um. É o sangue dele que purifica, que lava. É o sangue dele. Você pode levantar a mão, quem está lavado nesse sangue aí. Quem está lavado nesse sangue, pode glorificar. Quem está firmado nesse sangue, aleluia. É dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Nele estáis aperfeiçoados. Diga comigo: nele estou pronto. Ele diz: nele vocês estão aperfeiçoados. Nele estáis aperfeiçoados. O que significa que nós já estamos prontos pelo sangue de Jesus. Ele pode te usar, Ele pode te usar. Você pode orar, você pode pregar, você pode fazer discípulo, você pode ganhar vidas, você pode buscar a presença de Deus, e o milagre vai acontecer pela tua oração, lá na tua casa, na igreja, em todo lugar. Você pode ser um Gideão, você pode estender a sua mão, você pode proclamar a palavra, você pode ministrar nas vidas, você pode, porque você está aperfeiçoado pela cruz de Cristo. Aleluia! Quem conhece essa verdade aqui? Na cruz Ele venceu os maiores inimigos do homem, e despojando, diga despojando, diga despojando, despojando, despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, Jesus triunfou. O diabo odeia a mensagem da cruz. Os demônios odeiam a mensagem da cruz.
porque lá na cruz os demônios foram despojados. Eu entendo que você não fez festa, porque talvez você diga: o que é isso, pastor? Que às vezes tem gente que glorifica e não sabe, né? Eu glorifico porque Jesus despojou meu inimigo. O que é despojar? Satanás e seus demônios, eles possuíam um poder. Eles possuíam um poder de adoecer, de enfermar, de deprimir. Eles possuíam um poder de roubar, de matar. Por isso que Jesus disse que o ladrão vem para fazer o quê? Roubar, matar e... Você quer ver um exemplo bem claro para a gente entender? O povo no Egito. Quando Israel ficou 430 anos preso no Egito, eles foram despojados, eles foram roubados, eles foram humilhados, eles foram massacrados, eles foram tratados como escravos. 430 anos eles não tinham direito à casa própria, eles não tinham direito de fazer um churrasco no domingo, eles não tinham direito a nada. Eles foram completamente roubados, saqueados, humilhados, até o dia em que o sangue do Cordeiro foi derramado. O sangue do Cordeiro foi derramado. Depois que o sangue do Cordeiro foi derramado, alguns acontecimentos se sucederam, mas somente depois desse acontecimento, quando o cordeiro foi imolado na casa de cada israelita, aí sim, as consequências do sangue do cordeiro. A cruz é simbolizada no Antigo Testamento, a crucificação. Por isso que Paulo diz à igreja de Corinto: quando eu estive entre vós, eu não quis falar de outra coisa a não ser o Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque assim como lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, depois da cruz, Faraó perdeu todo o poder, ele não pôde mais segurar o povo. E quando Moisés foi lá e disse: deixa meu povo ir, assim diz o Senhor, ele não colocou resistência nenhuma. Ele disse: pode ir, tira esse povo daqui, eu não posso mais ficar com eles aqui. Sabe por que ele não podia mais? Porque o sangue do Cordeiro foi derramado. O sangue do Cordeiro foi derramado. E depois que o sangue do Cordeiro foi derramado, o diabo perdeu o poder que tinha sobre as nossas vidas. O pecado perdeu o poder que tinha sobre as nossas vidas. Quantos aqui já aceitaram a Cristo, já aspergiram o sangue do Cordeiro na sua vida? Eu quero declarar que você é livre, meu irmão. Livre, meu irmão. Satanás não pode te segurar. Os demônios não podem segurar você, segurar a sua família, segurar a sua casa. O sangue de Cristo te libertou. A cruz do Calvário te libertou. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Às vezes a gente sai do Egito, mas ainda fica umas poeiras do Egito na gente. Diga para o seu vizinho: sacode o... Diga assim: hoje eu vou deixar aqui até a poeira do Egito, porque agora eu estou em Canaã. Eu estou na terra que mana leite e mel. Eu estou na terra prometida. Eu estou na terra do descanso. Quantos aqui podem celebrar Cristo Jesus e o sangue do Calvário? Aleluia. Quando a Bíblia diz que ele despojou, o povo de Israel foi liberado para sair. Mas algo divino aconteceu. Eu era israelita, eu era escravo de um egípcio. E eu chegava lá para esse egípcio e dizia assim: egípcio,
eu estou indo embora. Fui liberto. O sangue do Cordeiro me libertou. Estou indo embora. Tchau, egípcio. Tchau, Egito. Dá tchau pro Egito. Não, para mim não. Aponta para outro lugar assim, ó. Tchau, Egito. Tchau, Egito. Aí, o egípcio, sabe o que ele fazia? Ei, mas você não vai embora assim não. Como não vou embora assim? Não, pega aqui, ó, prata, ouro, comida, mantimento, cartão de crédito, carro, casa, saúde, emprego. Pega, eu não posso mais reter, eu não posso mais segurar a tua bênção. Pega, eu não posso. O sangue foi derramado, eu fui despojado. Ele despojou, ele arrancou. Aleluia. E pelo poder da... Espere. Espere. Pela primeira vez em Êxodo, quando o povo está saindo, pela primeira vez essa palavra vai aparecer. E o povo de Israel encontrou o favor diante dos egípcios. O favor de Deus estava agora sobre os egípcios. E agora, depois do sangue derramado, o favor estava sobre eles. Sem eles pedirem, eles não precisaram pedir. Os egípcios tiveram que entregar. Vocês não vão sair de mãos vazias. Eu não tenho mais o direito de roubar de você. Eu não tenho mais o direito de humilhar você. Eu não tenho mais o direito de tirar o que é seu, porque o sangue do Cordeiro me dá a ordem. Eu tenho que te devolver. Quem está debaixo do sangue, quem está crendo no poder da cruz do Calvário, o diabo não tem mais o direito de te roubar. O diabo não tem mais o direito de afrontar tua casa, tua família, arrancar tua tristeza, a tua paz, o teu dinheiro, porque o sangue de Jesus te restitui. O sangue de Jesus, a cruz do Calvário, é o poder de restituição. Eu não sei o que o Egito roubou de você, mas pelo poder do sangue de Jesus, receba de volta o que foi roubado. Receba de volta o que foi roubado. E no lugar da vergonha, no lugar da vergonha, você foi envergonhado no Egito. Prepara, porque você está debaixo do poder da cruz. E debaixo do poder da cruz é dupla honra, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Aleluia. Não dá para falar tudo, é muita coisa. Mas eu vou liberar uma palavra aqui. Eu vou ler para você o que está na Bíblia. O que é direito seu no reino sobrenatural. Está pronto para receber? Eu creio que esse é um momento de milagres. Eu não sei se você chegou aqui amarrado, preso, em situação de pecado, de angústia, de tristeza, de vida vazia. Mas hoje há uma grande liberação de vitória, da glória de Deus. Você vai sentir o poder do Espírito Santo fluindo dentro de você, em nome de Jesus. Porque há poder na cruz do Calvário, há poder e tudo aquilo que o diabo estava segurando, negócios no seu trabalho, saúde na sua família, casamento, ele nessa noite será liberado pelo poder da cruz. Pelo poder da cruz de Cristo, pelo poder da cruz de Cristo. E sabe de uma coisa? Não haverá resistência nenhuma de Satanás, porque diante da cruz, diante do Calvário, diante da cruz de Cristo, da obra consumada, o diabo não pode fazer absolutamente nada. Ele foi despojado.
Diga comigo: Jesus levou nossas doenças, sofreu minhas dores, para que eu fosse curado. Isaías 53, 4 e 5, eu leio e você recebe aí. Certamente Ele tomou sobre si. Tudo isso aconteceu na cruz. Na cruz, quantos querem a obra consumada da cruz? Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, levou sobre si nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido. Que silêncio é esse nessa igreja pentecostal? Onde estão os homens cheios do fogo de Deus? Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Por que você está preso nessa iniquidade ainda, meu irmão? Por que você está dizendo: ai, é mais forte do que eu não consigo, eu não consigo? Não consegue sim, porque na cruz Ele te libertou. Hoje você sai dessa escravidão de pecado para viver uma vida santa. Diga comigo: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das minhas iniquidades. Diga forte: o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, estava sobre Ele. Um pecado não pode ser castigado duas vezes. Pensa no que o pastor está falando. É para pensar. Um pecado não pode ser castigado duas vezes. Pastor, será que tudo que eu estou sofrendo é por causa dos meus pecados? Depende. Se você aceitar, porque não pode, diga: não pode, não pode. O diabo pode roubar a tua casa? Pode. Ele pode até tentar, mas você vai deixar? Você vai dizer: ó, ladrão, estava ali esperando. Aí o ladrão vem, rouba, e você diz assim: leve minha televisão, leve meu som, meu computador. Você não vai botar resistência? Não. Deve ser castigo pelos meus pecados. E aí você vai aceitar? Diga: um pecado não pode ser castigado duas vezes. Jesus já foi castigado por todos os nossos pecados. Ele já foi castigado. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O que isso significa, pastor? Significa que Ele foi castigado pelos meus pecados. Eu não preciso ser castigado duas vezes. Isso não pode acontecer. Talvez você estava sendo castigado porque o diabo te perturbava. Por isso que o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos abençoa, a revelação nos abençoa. Então receba essa revelação do Pai aí em nome de Jesus. Por causa do sangue de Cristo, por causa da obra do Calvário, por causa da cruz de Cristo, você não pode ser castigado. Você não pode ser castigado. Por quê, pastor? Porque Jesus foi castigado por causa dos seus pecados. Você está livre. Diga comigo: o castigo que me trouxe a paz estava sobre Ele. Então diga: está sobre mim a paz e não o castigo. Pelas suas feridas fomos sarados. 1 Coríntios 5, 21. Deus tornou-se pecador por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Levanta a mão para o alto e diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Na cruz Ele levou
toda maldição, para que recebêssemos todas as bênçãos. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. O que aconteceu com esta congregação? Anda, meu irmão, glorifica aí. Ele nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldito em nosso lugar. Maldito em nosso lugar, maldito em nosso lugar. Eu não posso ser amaldiçoado, eu sou bendito do Senhor, porque toda maldição que era contra mim, Ele se fez maldição em meu lugar. Ele pegou toda a maldição e levou sobre Ele na cruz. Agora só sobrou a bênção. A maldição não pode me alcançar. Meu irmão, você pode dizer isso para a sua vida, você pode dizer isso para você mesmo. Diga: eu sou abençoado, a maldição não pode me alcançar. Deixa eu te falar uma coisa. No reino de Deus, da qual você pertence, o reino de Deus da qual você pertence. Cadê o povo lá de trás? O povo do meio para cá, lá atrás. O reino de Deus da qual você pertence. Agora junta com os irmãos da frente, todo mundo. O reino de Deus da qual você pertence. Tem gente que não entendeu ele. Tem gente que está no reino de Deus. Me dá uma benção. Me dá uma benção, por favor. Uma benção, por favor. Uma bencinha. Um fusquinha. Um casamentinho. Uma bencinha. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Diga comigo assim. Escuta, põe no Facebook essa. Quem pertence ao reino de Deus não precisa se preocupar com as bênçãos, porque já possui o abençoador. Não corra atrás de bênção, você já tem o grande abençoador. Se preocupe com a presença dele, a presença dele, a presença dele. No reino do Pai, você só precisa se preocupar com a presença dele. Se tem presença, tem cura. Se tem presença, tem milagre. Se tem presença, receba, receba.